Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 13 horas e 25 minutos no Acre, com apoio do AraSuper e do Aramix. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Genilson Leite, médico infectologista, vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, pré-candidato a deputado ao governo do Acre pelo PSB, ele que também é dirigente do partido, é o presidente municipal do PSB aqui em Rio Branco. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo Prazer bem. recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Muniz, agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com a população de nosso estado e também com as pessoas que nos acompanham ali através das nossas redes no Brasil inteiro. Fica aí à sua disposição. Muito bem. Para as perguntas que você achar necessárias. Legal. Lembrando que estamos ao vivo aí também pelas redes sociais do deputado Genilson Leite. O senhor usa bem as redes sociais, né, doutor? É importante isso, né? Importante, porque a gente precisa sempre estar prestando conta, né, ao nosso povo acreano do que a gente está fazendo. Sim. E a rede social é algo que está sempre ao nosso alcance. E ali você sempre que pode, ou eu sempre que posso, estou falando sobre um projeto, sobre uma ação, sobre uma atividade que o nosso mandato vem desenvolvendo. É uma maneira de a gente não deixar tudo lá para frente, quando chega perto de eleição, você dizer, o cidadão diz, o que você fez? Aí até você puxar todo um histórico do que você fez, é muito melhor você utilizar bem as redes sociais para ir falando no dia a dia o que você faz pela população. Legal. Viu como é importante você sempre falar a verdade? Lembra de uma pergunta que eu fiz para o senhor disse o seguinte, sinceramente eu não sei te responder agora no momento, porque eu preciso me inteirar. Eu não vou falar sem saber. Era em relação a se, na sua opinião, era possível avançar um pouco mais com reajuste. Além dos 10% que tinham proposto lá, na verdade o governo tinha proposto 5%. 5,4%. E havia uma proposta de alguns membros da Assembleia, inclusive a sua, de chegar a 10%. E aí muita gente depois nas redes sociais, olha, eu gostei de ver a sinceridade dele, né? Podia muito bem dizer assim, era possível, sim, imagina, né? Então é sempre bom falar a verdade, né, doutor? Então, nós, inclusive, quando nós propusemos a questão dos 10%, nós fizemos em cima, inclusive, de uma dificuldade que nós tínhamos das informações. Solicitamos do governo as informações de maneira mais transparente, o que tem para oferecer versus a quantidade de servidores e impacto que isso causaria nas contas públicas. Nós não tivemos acesso a todas essas informações, inclusive na parte da educação, nós tivemos acesso a essas informações, porém nós identificamos que ali, em função do orçamento que se tinha do IDEB, ou seja, da previsão de crescimento, era possível avançar um pouco mais, até mesmo por conta que tinha uma margenzinha ali de possibilidade de crescimento. Mas, enfim, foi um debate que foi feito da nossa parte do parlamento, foi bem feito, né? E a gente fez a luta ali até o final para que o governo avançasse um pouco mais nessa questão do reconhecimento do trabalho dos nossos servidores. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente ir a Brasília, falar do que o senhor tratou lá na semana passada, depois a gente volta para a nossa conversa normal. Afinal de contas, qual foi a importância então desse encontro, deputado, e o que isso pode somar à sua pré-candidatura? Olha, o Congresso foi um momento em que nós fomos apresentados para o conjunto do partido a nível nacional como pré-candidato a governo do Estado. Isso ficou assim bem sólido, bem claro lá dentro do nosso encontro. E uma oportunidade que nós tivemos também de fazer contato com muitos gestores de boas experiências a nível nacional do PSB. Para você ter uma ideia, o João Campos, lá em Recife, ele é prefeito de Recife. E ele apresentou, ele tem lá um projeto de conectividade, chama-se Conectividade, na escola, onde os alunos da escola, eles têm acesso à internet gratuita. E os alunos da rede pública receberam iPads, computadores, para poder viver e aprender neste mundo que a gente chama da Revolução 4.0, nesse mundo em que é necessário você lançar mão a essas ferramentas. Ou seja, lá as escolas públicas, elas têm internet para os alunos. Aqui no Acre, nós estamos com dificuldade de ter internet para os professores. Imagine para os alunos. Então, se você for pensar em evolução na educação, hoje
nos tempos em que nós vivemos, se você não tem internet na escola, é como se outrora você não tivesse biblioteca na escola. Sim. Nós, inclusive, estamos com esse plano esse projeto no nosso plano de governo, de garantir para os alunos, né, conectividade na escola, de poder conceder também, dentro de um programa como esse, iPads, computadores, né, algo que dialogue com o tempo que nós vivemos. Você lembra que antigamente, quando a energia elétrica começou a chegar no Acre, né, nas cidades, a energia só era até 10 horas. Sim. E a gente vivia num mundo em cidades subdesenvolvidas. A partir do momento em que as cidades começaram a ter energia de forma, digamos, mais fixa, 24 horas, os negócios começaram a ser abertos, pequenos negócios. Você gera mais riqueza, né? O Acre começou a se desenvolver. E hoje o Acre tem dificuldade de oferecer internet nas escolas. Isso causa um atraso danado, porque o aluno, a atenção dele hoje está voltado para onde? Para o celular. Se você não aproveita isso para conduzir ele para uma aprendizagem neste mundo, você vai fazer com que esse aluno não dialogue, desde o ponto de vista de postos de trabalho, com esse mercado que está aberto no mundo inteiro. Então, isso está dentro do nosso plano de governo. Eu parabenizei o João Campos, filho do Eduardo Campos, que foi presidenciável, morreu numa queda de avião. Sim. Inclusive, acho que ia ser presidente do Brasil na época. Aliás, a família Campos continuou com muito prestígio lá, né, no Recife. Isso. E aí nós pegamos ali todo aquele modelo, estamos em contato com a assessoria, aquele modelo, né, desse programa de conectividade, para que a gente pudesse colocar no nosso plano de governo. Porque o Acre também pode fazer isso, pode ter internet nas escolas, né, pode dar essa oportunidade aos nossos alunos. Deputado, o senhor ainda alimenta a esperança de ter o apoio formal do PT, do PCdoB e de outros partidos de tendência de esquerda e que integraram por muitos anos a Frente Popular do Acre, que comandou, né, as ações político-administrativas do Acre por exatos 20 anos. Se você computar também aí o período da prefeitura, foram 4 anos com Marcos Alexandre, aliás, 4 anos com Angelim, mais 6 anos com Marcos Alexandre, você tem aí 24, mais de 20, quase 30 anos de mandatos consecutivos. O senhor alimenta, então, essa esperança? Tive uma conversa ontem, né, com o Marcos Alexandre, que inclusive foi um grande gestor aqui na nossa capital. Tenho uma conversa marcada com a Angelim, conversei com o Jorge Viana semana passada. E há, sim, a possibilidade de a gente reunir, né, esse grupo de pessoas, né, e de forças políticas que, da mesma maneira que tiveram seus erros, mas tiveram muitos acertos aqui no estado do Acre. Hoje, grande parte das coisas que o Acre tem, né, foi feita por esses gestores, né? Você percebe que ali nós temos grandes nomes de pessoas que, quando tiveram a oportunidade de estar dirigindo o estado, dirigindo a nossa capital, tomaram importantes decisões que resultou em benefícios para a população, resultou em programas de casas populares, resultou em programa de renovação da nossa rede de educação. O próprio Binho, né, que trabalhou muito bem esse setor de educação, com valorização dos profissionais, dos servidores públicos. Nós tivemos aí os programas de Luz para Todos, que foi fruto, né, desse esforço coletivo. As pontes aqui na nossa BR-364, todas foram feitas nesse período. Enfim, foi muita coisa que foi feita, que inclusive repaginou a infraestrutura do nosso estado. Sim. Você vê hoje um dos pontos que nós temos para a nossa população visitar aqui na nossa capital, foram todos feitos, praças, gamileira, pontes, mercado, foram todos feitos nesse período. Então, assim, nós temos pessoas com muitas experiências que nós acreditamos, a gente fazendo uma junção, é possível, sim, trazer para o povo do Acre não só esse aspecto de cuidado com as cidades, mas também a gente trabalhar essa parte do investimento no setor produtivo. Eu tenho muito desejo de poder investir muito no setor produtivo, porque entendo que a participação da agricultura e da pecuária hoje
no nosso produto interno bruto ainda é muito pequeno, representa apenas 7%. A gente precisa fazer com que a turma do agronegócio tenha condições de trabalhar, né? A gente precisa, para além disso, investir muito na agricultura familiar, que hoje dá sinais de capacidade de melhorar a economia nas cidades com a cultura do café, que nem está acontecendo em Acrilândia, que nem está acontecendo lá em Mâncio Lima, o deputado Jonas Lima está fazendo isso. Tem a cultura do açaí, que pode ajudar muito. Eu estive agora no Pará, vendo que a turma lá investiu pesado nessa questão da cultura do açaí. É uma outra área que a gente pode investir bastante. Nós temos negócios que estão dando certo aqui no Alto Acre, como a Dom Porquito, a Acre Aves, e é um negócio que nós... Exportando aí já, né? Exportando, é um negócio que nós precisamos ampliar em outras regionais do nosso estado. Então, assim, a gente precisa melhorar o ambiente das cidades e a gente precisa aumentar a participação do setor da economia primária, agricultura e pecuária no PIB acreano, porque só assim a gente vai induzir o nascimento de uma agroindústria, onde a gente terá mais oportunidade e expectativa de postos de trabalho. Claro. Deputado, o senhor foi eleito primeiro mandato pelo PCdoB, partido de esquerda, embora o senhor tenha sempre apresentado uma tendência muito mais liberal, e depois filiou-se ao PSB. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Ficou alguma marca, mesmo o senhor tendo saído pela porta da frente, de forma bem clara, objetiva, ficou alguma marca negativa do PCdoB em relação ao senhor? E outro, o senhor tem defendido o agronegócio, a livre iniciativa, uma mudança radical na política de geração de empregos, através da produção no campo, melhorando a vida na cidade, mas muita gente, muitas lideranças dos partidos, ou de partidos aliados, pensam diferente. Como é que o senhor vai administrar internamente esse conflito de opiniões, de ideias? Olha, essa questão do conflito de ideias sobre modelo de desenvolvimento, acho que isso está muito superado, né? A gente tem que ver que a demanda da cidade cresceu muito, né? Ou seja, a necessidade do povo na cidade, cada dia que passa é ampliado, né? As pessoas querem mais educação, mais saúde, mais segurança. A gente precisa entender que se nós não tivermos um modelo de economia primária, que ele possa alimentar mais a população que está na cidade, com plantios em escala comercial, se a gente não plantar mais café, se a gente não plantar mais açaí, se a gente não plantar mais mandioca, se a gente não aumentar a nossa capacidade de produzir mais gado, de frango, porco, nós não vamos ter alimento para dialogar com a demanda da cidade. Então, isso está muito claro. A gente sabe que a floresta é muito importante, a gente precisa discutir a floresta desde o ponto de vista de rentabilidade, mas também de sobrevivência para a espécie humana, porém ela vem demonstrando ao longo dos tempos uma fragilidade, o extrativismo como método econômico vem demonstrando uma fragilidade na capacidade de alimentar ou de dialogar com as demandas da cidade. É óbvio que não é por isso que nós vamos fazer um raciocínio raso de que tem que derrubar toda a floresta. Claro que não, a gente precisa preservar aquilo que é necessário preservar, mas a gente precisa também ampliar a nossa capacidade produtiva, de maneira que a gente dialogue e não deixe a cidade passando fome ou na miséria. Ora, a questão do ambiente não é só uma questão mais do Acre, né? O mundo inteiro, o Brasil e o mundo inteiro está olhando para a Amazônia. Sim. Agora, para que a gente não siga avançando dentro da floresta, o mundo inteiro precisa pagar por isso também, precisa dizer, olha, o que o mundo inteiro vai investir no Acre? Porque aqui tem muitas famílias, aqui tem muitas pessoas que estão reproduzindo, estão crescendo as famílias, e se a gente não tiver um modelo de produção de forma genuína, acreana, né? Ou seja, algo daqui para dialogar com essas demandas, a gente vai ficar só dependendo de quê? Dos investimentos a partir da nossa floresta que o capital estrangeiro vai fazer, ou mesmo que o Brasil vai fazer. Então, a gente precisa ter uma base produtiva acreana e a gente precisa dialogar com outros países e com o Brasil para poder manter a nossa parte de floresta em pé. Eu tenho acompanhado Você perguntou também em relação ao PCdoB, isso. Né? Nós temos uma relação super tranquila, né? No meu ponto de vista,
não tem nenhum tipo de... Eu digo por parte deles, não ficou alguma mágoa sobre ter deixado o partido? Pelo menos isso não tem refletido no nosso relacionamento do dia a dia, né? Tenho um relacionamento muito bom com todos eles e, da minha parte, não tenho percebido isso na minha caminhada. Tá. Eu tenho acompanhado suas visitas ao interior do Acre, em várias regiões, e vejo também, eu sou visitando também plantios de café, de soja, de milho, arroz. O que mais lhe tem chamado a atenção em termos não só de consumo interno, mas pensar o Acre e a exportação? É o avanço da soja, o fortalecimento do café ou a volta triunfal do milho, do arroz e do feijão? O milho está voltando, né? Está voltando com força, né? Está voltando com força. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e no retorno o senhor fala da volta triunfal do milho, tá bom? Tá bom. A gente volta em 2 minutos para continuar a conversa aqui com o doutor Genilson Leite, pré-candidato ao governo do Acre pelo PSB. Agora faltam 20 minutos para as 2 da tarde. Até já. A gente continua